dia a todos! Meu nome é Jéssica Corrêa e eu sou da equipe da ABAV Nacional. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e mais este treinamento do ICABAV. Para iniciarmos a nossa programação desta manhã, gostaria de convidar a gerente-geral da ABAV, Jerusa Hara, para dar boas-vindas. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um seminário do ICABAV, essa série de capacitações que a ABAV Nacional traz mensalmente, com um viés mais prático, mais voltados para o negócio, para o dia a dia de vocês. O tema de hoje é um tema muito legal, empreendedorismo, né? Essa palavra que muitas vezes as pessoas ligam automaticamente à tecnologia, à criação de novos negócios, de coisas inovadoras. E, na verdade, muitas vezes, proporcionar uma mudança nos seus negócios, lançar novos produtos ou identificar novas oportunidades, também são formas de empreender. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Não tem muito como a gente falar de empreendedorismo sem envolver o Sebrae, né? O Sebrae é referência no desenvolvimento dos empreendedores e dos empresários, principalmente do microempresário, né? Por isso a gente trouxe aqui hoje o Enio Duarte Pinto, que é gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, e de uma maneira muito leve ele vai falar sobre esse tema, que é a especialidade dele, é uma simpatia, o Enio, vocês vão adorar a palestra dele. Na sequência, a gente convidou 3 associados nossos para um painel que eles vão contar um pouquinho da experiência deles nessa coisa de empreender, né? É uma visão do nosso associado para o negócio do agenciamento. Vai ser bem interessante também esse painel, que vai ter a participação da Ana Virgínia Falcão, da Clube Turismo, do Daniel Biancarelli, da Sonho Real Viagens e Turismo e da Monde Sistema, e do Thiago Ramponi, da Uirapuru Turismo e Cycle Eu espero que vocês aproveitem muito essa troca de conhecimento de hoje. E antes de chamar o Enio, a Jéssica tem uma enquete aqui para vocês. Jéssica, por favor. Claro, Jerusa. Já está aparecendo na tela de vocês uma enquete, onde nós queremos saber se você se considera um empreendedor. Nós temos 2 alternativas, sim ou não, que vocês podem marcar. Vamos esperar aqui um minutinho para que os participantes possam selecionar aqui a sua alternativa. Quem ainda não votou, os últimos segundos aqui para a gente dar continuidade à nossa programação. Perfeito. Eu vou encerrar aqui a enquete. Tivemos 1 minuto de enquete. E é bem interessante o resultado, viu, Jerusa? Porque nós utilizamos esses dados, né, para fazer uma análise, realmente fazer um comparativo com as percepções que nós temos internamente aqui na BAV. E eu vou compartilhar o resultado com vocês. E o resultado foi que, até uma surpresa para nós, que 77% dos participantes já se consideram empreendedor, Jerusa. Então, realmente, é um dado bem interessante para a gente trabalhar nessa manhã. Bom, então agora quem assume aqui o comando é o Enio. Enio, está contigo. Jéssica vai projetar aqui a sua apresentação, né? Um bom dia a todo mundo. Bom, olá, Jerusa, muito obrigado pela apresentação. Jéssica vai nos apoiar aí durante esse papo. Vamos tentar ser bastante objetivos e trazer algum conteúdo que seja muito relevante para você, que se entende que é, de fato, um empreendedor. E até é interessante a gente começar aqui com um conceito, que é o conceito adotado pelo Sebrae sobre empreendedorismo. Empreendedores são pessoas que sonham, naturalmente a gente está falando aqui do sonho acordado, e concretizam. É aquele que consegue equilibrar o sonhar com o concretizar. Então, se em algum momento você foi visionário, teve a visão do seu empreendimento e depois colocou isso de pé, operando, funcionando, de fato, você é um empreendedor. E o nosso papo hoje é sobre os negócios dentro desse novo cenário, dentro dessa nova economia. Então, Jéssica, vamos lá, me ajuda, vamos para o próximo slide, por favor.
A gente vive hoje o que os especialistas chamam de um mundo VUCA, em português, VUCA em inglês, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente pegou essa terminologia emprestada do exército americano, vejam vocês. Lá, os especialistas em guerra utilizam o método VUCA para definir o nível de estresse que os soldados têm nas trincheiras, na frente de batalha, no momento de olho no olho com o inimigo. No caso do empreendedor, de alguma maneira, você também tem essa hora da verdade, mas é o olho no olho com o seu cliente. De fato, a gente vive um mundo muito VUCA, um mundo de fato muito complexo, principalmente em função das grandes conexões que nós temos com o todo. Uma conexão geral com todas as iniciativas que acontecem no planeta. Por exemplo, foi inventado um aplicativo de mobilidade urbana nos Estados Unidos, o famoso Uber, e isso, de algum modo, interferiu em várias cadeias de empreendedorismo. Não só no segmento em que ele atua, naturalmente os taxistas, os proprietários de estacionamentos públicos, as empresas de locação de veículos foram afetadas com essa invenção, para o bem ou para o mal, mas, de alguma forma, isso doutrinou um comportamento do cliente, a razão de ser de qualquer empreendimento, e hoje, de alguma maneira, todo cliente vê a uberização dos produtos e serviços. É um pouco disso que a gente vai conversar. Agora, com a chegada da pandemia, o VUCA migra um pouco aí para o BUNny, mas o que o BUNny traz, mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, de fato, de muito novo, é essa questão emocional, o estado emocional de empreendedores e de clientes, principalmente no que a gente diz respeito à ansiedade, a necessidade, de fato, de entregar para o nosso cliente uma experiência incrível no sentido de minimizar, de moderar a ansiedade que ele tem no momento em que ele vai consumir os nossos produtos. Bom, e quem imprime toda essa dinâmica no mundo são vocês, empreendedores. Passa o próximo, por favor, Jéssica. A gente costuma dizer o seguinte, que o Criador criou o mundo, de fato, em 6 dias, descansou no 7º, mas delegou a vocês, empreendedores, a missão de acabar de completar o mundo. Tudo que existe no mundo, de um botão a um avião, depois que a gente recebeu o paraíso, foi, de alguma maneira, concebido para o empreendedor. Passou pelo cérebro e depois pelo bíceps do empreendedor. Ele sonhou e concretizou. Essa cadeira que você está sentado aí, utilizando para nos assistir, ela foi, em algum momento, o sonho acordado de algum empreendedor, ele colocou isso numa linha de produção, concretizou esse sonho e você hoje usufrui desse produto. Tudo desenvolvido desde então foi foco do trabalho de um empreendedor, que tem uma parabólica, fica permanentemente ligado, identificando essas oportunidades e acabando a obra do Criador. Então, você, empreendedor, é o responsável por todo esse mundo VUCA que a gente vive. E o que interfere diretamente na tua atitude, no teu comportamento, é a razão de ser do seu negócio. O negócio não existe porque tem prédio, produto ou proprietário. O negócio existe porque tem problemas de um público-alvo que precisam ser resolvidos. Vamos para o próximo, Jéssica. E o que a gente observa hoje é que o mundo está sendo dominado por uma nova geração, a geração dos millennials, né? A geração dos millennials traz um foco absoluto nos processos de experimentação. Vivemos, graças ao comportamento do nosso cliente, a era da experiência. Vamos para o próximo, Jéssica. O cliente paga preço, mas o que ele quer receber é isso aí, valor. E valor é uma equação simples. Valor é benefício concreto mais uma experiência incrível. Então, no momento que ele entra no seu empreendimento, ele quer alugar um quarto numa pousada, um quarto no hotel, ele quer comprar passagens, ele quer comprar um pacote turístico, ele quer aquele benefício real e concreto, mas quer que aquele momento de aquisição, de compra, aconteça dentro de uma experiência incrível. Você entra em qualquer tipo de estabelecimento empresarial, você entra num restaurante, eu entro por uma necessidade, tá? Me alimentar, mas eu quero que o meu operador ali, que o meu fornecedor, que o empreendedor me entregue muito mais que a necessidade, que me entregue os meus desejos. Então, eu entrei numa sexta-feira para fazer um almoço num restaurante, já que é sexta-feira eu quero almoçar, uma necessidade de me alimentar, mas eu quero comer uma feijoada maravilhosa. E quero que essa experiência seja num ambiente muito aprazível, seguro, com estacionamento, que o atendimento seja de classe mundial, que o pagamento seja fluido, que eu tenha possibilidades diferentes de pagamento. Ou seja, eu quero que a experiência
em aquisição àquele benefício seja, de fato, incrível. E, para isso, o que é que a gente precisa fazer? Colocar o cliente no centro de toda a nossa atenção, no centro, de fato, do nosso negócio. Vamos para o próximo, Jéssica. Tem um conjunto de tendências no mundo empresarial que, se você ainda não está navegando nela, é fundamental que você adote todos esses procedimentos, principalmente em função do que vivemos nesse período agora de quarentena em função da pandemia. Como eu disse a vocês, em função da uberização da economia, hoje a gente vive o que a gente chama de economia do acesso. As pessoas têm que ter a possibilidade de acessar você, o seu produto, o seu negócio, por uma pluralidade maior possível de canais, né? Assim, quem tinha uma atuação presencial e viu a necessidade de encerrar suas atividades temporariamente, ou seja, fechou a embaixada da sua marca, que é o seu negócio, que é o seu estabelecimento empresarial, ele teve extrema dificuldade em sobreviver durante esse período. Quem já tinha economia de acesso implementada, ou seja, redes sociais, marketplace, deliveries, qualquer canal digital, canal remoto de contato, de ponto de calor com o seu cliente, passou numa situação muito melhor, né? Só um instante, Jéssica, deixa eu explorar ainda mais. Então, a gente vive o quê? Uma economia de acesso. Hoje, o nosso cliente ele está muito mais interessado em uso do que posse. O próprio Uber explica muito isso, o Airbnb explica muito isso. Por que eu quero ter uma casa de campo se hoje eu posso ter uma casa numa árvore, um iglu, um castelo, qualquer tipo de casa em qualquer parte do mundo, simplesmente através de um aplicativo? Eu não preciso mais comprar um veículo, eu posso simplesmente baixar um aplicativo de mobilidade urbana no meu celular. A juventude hoje, as gerações milênios hoje, elas botam uma dor de cabeça enorme nas concessionárias para que vendam automóveis para esse tipo de público. Veja, comprar um automóvel demanda um investimento altíssimo, ele, de alguma maneira, traz um custo de manutenção, você precisa ter um espaço para guardar de forma segura aquele automóvel, ele, assim que sai do empreendimento, ele tem um deságio de 30%, então não é um investimento, e em muitas partes do mundo, aquilo, de alguma maneira, pode te levar a uma situação de violência. O trânsito no mundo afora é caótico. Então, por que eu vou fazer essa aquisição se eu posso simplesmente ter o uso e não a posse através de um aplicativo de mobilidade urbana? Isso leva à servitização da economia. Alguns segmentos foram extremamente afetados com isso. Dá um exemplo aqui bem concreto. Nas grandes capitais europeias, por exemplo, as lojas que vendiam bicicleta, que não fossem lojas especializadas em bicicletas para atletas, ponta, vanguarda, esporte, todas encerraram suas atividades. Hoje, qualquer morador de uma capital europeia, ele prefere muito mais alugar uma bicicleta nos pontos de locação de bicicleta, utiliza a bicicleta e devolve num outro ponto, faz o deslocamento dele naquela última milha, sem ter a necessidade de adquirir a sua própria bicicleta, né? É isso que a gente chama de servitização. Todos os produtos virando serviços. De alguma forma, vocês já vivenciam isso, né? A era da experiência, como eu disse no início, que demanda jornadas fluidas. De novo, pegando esse exemplo do Uber, eu fui convidado para fazer uma palestra numa capital nordestina, cheguei lá, estava chovendo forte, eu peguei um táxi para pegar o corredor destinado só a ônibus, porque eu estava bastante atrasado. Essa palestra era num resort, um pouco fora da cidade. Eu entrei dentro do resort, cheguei na porta do centro de convenções que ia acontecer a palestra, chovendo muito, isso era umas 7 horas da noite, eu em cima da hora, tive um pequeno atraso no voo. Quando fui pagar o motorista, tirei meu cartão, ele falou, opa, não trabalho com cartão, não tenho a maquininha. E eu, puxa vida, numa capital de um estado nordestino, de economia de grande porte, fiquei surpreso, mas, não, ok. Quando foi a corrida, ele me falou R$ 80, casualmente eu tinha dinheiro na carteira, coisa que quase ninguém usa mais. Como eu ia viajar, fiz um saque, dei uma cédula de R$ 100 para esse motorista, e ele virou para mim e falou, não tenho troco. Ou seja, nada de fluido nesse momento. E aí ele falou assim, espera aí que eu vou descer correndo, vou até a portaria do hotel, ver se eles trocam para mim. Já era de noite, o caixa do hotel estava fechado, o caixa mínimo, eles não tinham troco, quase ninguém paga um hotel hoje, vocês sabem disso, em dinheiro. O motorista voltou para mim,
e o que fazer. O tempo todo, o pessoal da organização do evento, na porta do centro de convenções, me fazendo sinal, chovendo forte, com guarda-chuva na mão, para ir me pegar lá, para que a gente pudesse começar a palestra. E aí o que eu tive que acertar com o motorista foi, olha, como eu volto amanhã cedo, me pega aqui, me leva até o aeroporto, chegando lá a gente acerta as 2 corridas. Ou seja, tudo que o milênio quer nesse novo mundo, nessa nova economia, é um mundo sem fricções. São jornadas fluidas dentro do seu estabelecimento. Para isso, a necessidade de você servitizar seus produtos através de uma economia de acesso, né? Se eu tivesse chegado nesse estabelecimento para fazer essa palestra no Uber, eu agradecia a corrida, descia e depois, se eu quisesse, fazer uma avaliação positiva da corrida ou não, né? Ou seja, zero de fricções, eu de fato estaria ali numa situação bastante privilegiada. Resolutividade. Aqui eu vou usar um exemplo que é bastante recorrente, a Disney, mas eu não vou falar do parque, porque de fato o parque da Disney é uma experiência incrível. Eu vou falar de uma coisa que quase ninguém presta muita atenção, mas que é excepcional. É o estacionamento dos parques na Disney, em Orlando, né? Eu vou dar uma experiência, um relato próprio para vocês. Eu cheguei na Disney, uma família, eu sou cearense, tenho um monte de filhos, chegamos cedo, alugamos um carro, deixamos as malas no hotel e fomos correndo numa pequena van para um parque. Chegamos lá, o parque abrindo, às 9 da manhã, uma ansiedade enorme da meninada para curtir o parque. O carro era de start, não demandava que você colocasse a chave na ignição. Eu parei o carro era muito silencioso, eu no cuidado de descer com os meninos, olha, pega a mochila, pega cantil, não sei o que e tal. Fui embora. Quando voltei à meia-noite, depois dos fogos, daquela experiência incrível, o meu carro tinha passado o dia inteiro ligado. Já tinha um funcionário da Disney parado ao lado do carro com um galão de gasolina, caso eu necessitasse abastecer o carro. O carro estava abastecido, mas boa parte dos carros que ficam ligados durante o dia inteiro ficam com um nível baixo de gasolina ou a gasolina acaba, e aí eles já ficam de prontidão. Eu tive a informação que alguma coisa em torno de 30 pessoas por dia esquecem seus carros ligados nos parques da Disney e ficam sem combustível. O que é que a Disney fez? Tem posto de gasolina dentro de cada parque. O pessoal já fica atento a essas situações e faz um plantão esperando você retornar, para que você não tenha o dissabor de uma situação desagradável ali, não fluida. Tá? Muito bom. No dia seguinte, saí com muita atenção para que eu não deixasse o carro ligado, curti o dia inteiro e no retorno eu tinha simplesmente esquecido em qual fileira, em qual estacionamento estava meu carro. A minha atenção foi toda para deixar o carro desligado. Acessei o segurança, uma coisa bastante interessante, um senhor muito grande, muito forte, muito robusto, um segurança todo engravatado. Ele se abaixou, tirou um caderninho de bolso, pegou um autógrafo da minha menina, que estava vestida de princesa, simulando que ela de fato era princesa, já criou ali todo um ambiente muito bacana. E eu falei para ele, olha, eu cheguei, não sei onde parei o carro. Ele perguntou a que horas eu estacionei o carro, eu falei para ele em torno de 9h30, ele falou, você está no estacionamento X, na fileira X, Y. Em função dos horários, eles vão preenchendo as vagas e eles sabem exatamente aonde está teu carro, em função da hora que você chegou naquele parque. E aí, mais ao final, já depois de uns 15 dias de Disney, eu vivi uma outra situação difícil no estacionamento e que mostrou muita resolutividade. Eu, como 50 pessoas em média por dia, eu também aproveito e faço logo a estatística, perdi a chave do veículo. E aí, no estacionamento da Disney, além do posto de gasolina, eles têm um chaveiro. Fizeram já 2 chaves para mim, eu resolvi meu problema, voltei para o meu hotel, tudo pronto, tudo resolvido, uma experiência incrível, zero fricção, resolutividade, prontidão no estacionamento do empreendimento que eu estava visitando, né? Hoje nós vivemos o que a gente chama de micromomentos. O cliente tem um momento, faltou gasolina, o momento perdi a chave, e o teu empreendimento tem que estar em condições de resolver esse todo. É colocar de fato o cliente no centro para que você tenha a entrega de valor. Recebe preço, mas entrega valor para o seu cliente. E o Brasil nisso tudo, pessoal? Vamos à frente, Jéssica. A gente realiza várias pesquisas, já há algumas décadas, em parceria com a GEM, que é a Global Entrepreneurship Monitor, para monitorar a atividade empreendedora no mundo.
E a primeira pergunta que a gente faz em todos os países onde essa pesquisa é aplicada é: qual o seu sonho? E o sonho do brasileiro é viajar pelo Brasil, vocês estão muito bem na foto, depois comprar casa própria, depois viajar para o exterior e aí vem ter o próprio negócio. O que é curioso aqui? Depois de resolvido as questões de entretenimento e moradia, o sonho primeiro do brasileiro é empreender. A gente, de fato, tem um país de alma empreendedora. E vocês vão ver logo que a gente lidera vários rankings de empreendedorismo no mundo. O curioso aqui é que fazer carreira numa empresa vem muito abaixo de ter o seu próprio negócio. O que deixa claro que o brasileiro ele prefere muito mais escolher do que ser escolhido. Quando você empreende, um aspecto muito relevante a seu favor e a favor do sucesso é que quase sempre você empreende em áreas com as quais você tem afinidade, realização pessoal, plenitude, satisfação em atuar. Já que eu vou empreender, eu adoro cozinhar, vou montar um restaurante. Eu adoro malhar, vou montar um estúdio de pilates, uma academia, um clube de corridas. Eu adoro viajar, vou montar uma agência de turismo. Ou seja, você deve e quase sempre atua numa área onde você tem tanto prazer quanto a necessidade de trabalho. Você terceiriza aos outros olhar e dizer se você de fato está trabalhando ou se você está se divertindo, se você está entretendo-se. Quando você vai entrar na sociedade produtiva como um colaborador, funcionário, empregado, nada contra isso. Eu sou um colaborador do Sebrae, feliz aqui, empreendo dentro do Sebrae, sou o que a gente chama de um intraempreendedor. Você faz um outro caminho. Você distribui currículos para um conjunto de empresas e aguarda ser escolhido. Nem sempre você é selecionado exatamente para onde você queria, nem sempre para desenvolver uma função que você almejava, você é escolhido. Quando você empreende, você escolhe. A pergunta que nós mais respondemos nos nossos 1.700 pontos de atendimentos espalhados pelo Brasil como um todo é: que tipo de negócio está dando certo? O candidato a empresário que nos procura, na mesma proporção do empreendedor estabelecido, vem sempre com esse questionamento. Quero empreender, tenho economias, fiz uma poupança, tenho uma rescisão, vendi um carro, qualquer coisa nessa linha. O que está dando dinheiro? E o que a gente responde para ele? Uma outra pergunta: o que você gosta de fazer? Isso pode parecer um posicionamento um pouco romântico, mas não é. Né? Assim, é a guerra entre o ser e o ter. Foque no ser e o ter terá isso como consequência. A pergunta é: o que você gosta de fazer? Você traz uma lista de opções interessantes de coisas com as quais você tem afinidade. A segunda pergunta é: em qual delas você é competente? Você tem vantagens competitivas em relação à média dos outros seres humanos. E a terceira delas, já passado o filtro, está aqui o que eu gosto e o que eu sou competente em realizar. A terceira é: o que disso aí atende, resolve problemas da sua comunidade? Vai ao encontro de demandas na sua comunidade. Essa é a sua vocação empresarial, é esse o exercício que você tem que fazer. Esse é um passo seguro para que você tenha sucesso empresarial. E o brasileiro, por gostar de escolher, quase sempre escolhe aquilo em quem ele tem afinidade, tem um sucesso empresarial interessante, ainda tem muito campo para evoluir. Tá? Aqueles que sentam na nossa frente, que falam: olha, meu foco não é uma satisfação, é ganhar dinheiro, o que está dando dinheiro? Bom, a resposta que eu mais dei nos últimos meses, infelizmente, foi: olha, abram uma funerária. Assim, a gente tem um volume de óbitos enorme, e é fato, econômico, né, além de ser dramático, que as funerárias não estavam dando conta, né, da demanda que aconteceu no último ano em função de uma pandemia dramática que a gente viveu. E quando eu falava isso, caía a ficha. O candidato a empresário logo: não, peraí, mas funerária, mexer com esse tipo de situação, não é bem isso que eu quero. Bom, então não é dinheiro o teu foco. Né? Pensem nisso. Na hora em que você atua com aquilo que você sonha, você não sabe se de fato está trabalhando ou se está se entretendo. Né? Eu vou dar aqui um depoimento pessoal. Minha mulher é empreendedora, tem uma loja de moda praia, academia em Brasília. Até engraçado, né? Moda praia em Brasília é isso. Brasília é a cidade com a maior concentração de piscinas do país, né? Então tem uma venda boa aqui para academia e moda praia. Eu sou cearense, como disse a vocês, levei ela para conhecer Jericoacoara, acordei na pousada em que eu estava, ela já tinha saído, eu peguei a informação: vocês viram minha esposa? Não, ela saiu cedo, foi caminhar na praia, eu fui até a praia ali em frente, a extensão de areia em Jericoacoara, vocês devem conhecer, é enorme. Eu fiquei sentado lá e o rapaz que ficou me atendendo falou: não, ela está lá na beira da água, passeando e tal.
Deu 1 hora, ela não apareceu, eu fui até lá e ela estava, de fato, catando búzios, conchas, com uma sacola cheia, virou para mim e falou assim: olha, que lindo isso tudo, vou montar uma vitrine maravilhosa quando chegar em Brasília, não sei o quê e tal. Bom, ok. Voltei lá para o meu guarda-sol, estava lá tomando minha aguinha de coco. Passou mais um tempo, um vendedor na praia deixou uma pilha de cangas, entradas de banho, saída de praia, não sei como é que você chama. Tinha alguma coisa em torno de 80 peças. E ele falou: sua esposa pediu para o senhor pagar. Eu falei: ai, meu Deus. Nisso ela chega, abre a primeira, fala: olha que coisa maravilhosa, pintada à mão, isso vai vender igual água em Brasília. Eu, nossa, que legal. Assim, ela já foi saindo, eu falei: vem cá, tá gostando das férias? Ela: não, isso aqui é o paraíso, estou amando, estou amarrada e tal. E, bom, ela não consegue parar de fazer negócios, mesmo quando está de férias, e ela não consegue diferenciar quando ela está curtindo ou quando ela está trabalhando, pelo fato de atuar no que ela entende como um sonho. Né? Isso leva o brasileiro a uma situação privilegiada no aspecto quantitativo. Jéssica, vamos à frente. Dos rankings de empreendedorismo, 38,7% da população brasileira em 2019 estava à frente de um negócio. Nós estamos fechando ainda as pesquisas de 2020, foram dificultadas em função do cenário que a gente tinha, o que dá, em números absolutos, 53 milhões de pessoas como você empreendendo. Vejam que loucura. Nós temos 220 milhões de brasileiros, 53 milhões empreendendo, 38% da população adulta brasileira empreende, está à frente de um empreendimento. Ou seja, você tem uma Coreia do Sul inteira dentro do Brasil, você tem uma Espanha, que tem uma população similar a essa, inteira dentro do Brasil, empreendendo. No aspecto quantitativo, vamos à frente, Jéssica, nós estamos sempre no pódio, né? Nós estamos sempre nos top 5. Veja aqui, a gente está em 4º lugar em 2019 no TEA, que é a taxa de empreendedorismo, taxa de atividade empreendedora. Né? Um volume enorme de pessoas empreendendo no Brasil. País de alma empreendedora, graças ao comportamento do brasileiro, que prefere escolher a ser escolhido quando vai ingressar na sociedade produtiva. Bora à frente, Jéssica. O aspecto quantitativo está resolvido, mas o qualitativo tem espaço para a gente crescer. A gente sai de 4º, 5º lugar, sai do top 5 do quantitativo e cai em 62º quando se trata do qualitativo. Aqui é uma cesta de indicadores que a gente avalia, como conteúdo tecnológico no seu negócio, produtos inovadores, clientes no exterior, potencial de geração de emprego, inovação no todo, inovação horizontal, vertical, disruptiva, e a capacidade que o seu empreendimento tem de gerar, de fato, valor para o seu cliente. E aí, nessa cesta de indicadores, a gente cai bem do que é a nossa colocação no ranking quantitativo, chega aí no qualitativo, com potencial de crescimento muito grande. É isso que a gente tem que ter. Então, de fato, vamos à frente, Jéssica. O empreendedor brasileiro se vê numa situação de que a gente tem uma equação a ser resolvida. Essa frase aí do Jack Welch, que é imortal, se a velocidade externa é maior que a interna, você tem um problema. Empreendedores são aquelas pessoas que andam na frente e que não correm atrás. De alguma maneira, a gente se viu numa situação tão ímpar, tão distinta de tudo que já tínhamos experimentado, que a gente quase que não correu na frente, né, e ficou entendendo um pouco o cenário para poder disparar. Mas hoje eu posso assegurar para vocês que nós estamos virando o jogo. Vamos lá, Jéssica. Essa imagem que vem aí, emblemática, isso aí não é o Flamengo ganhando da seleção brasileira, não. É o 7-1 que a Alemanha aplicou na gente na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Né? E, assim, engraçado que esse dia, não sei se você se recorda desse dia, esse dia foi impactante para muitas pessoas. Eu me lembro exatamente onde eu estava. O primeiro tempo acabou 5-0 para a Alemanha. Né? E a gente, de fato, estava ali bastante abatido. Só que quando veio o intervalo, a gente começou a receber tanto meme, tanta zoação, tanta brincadeira nos nossos celulares, tanta piada com o time brasileiro, com o governo da época, com o nosso técnico, com todo mundo, que a gente entrou no segundo tempo, a gente, torcida, muito mais leve. O brasileiro tem uma característica que precisa transbordar para os seus negócios para que ele, de fato, arrebente no mundo empresarial, que é a criatividade, que é a inovação, que é a disrupção. Né? A gente ri da gente mesmo. A gente usa isso em momentos críticos como esse
a gente usa em momentos como esse que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente tem que transbordar isso para o nosso negócio também, né? A gente tem que mudar um pouco do nosso comportamento. Vamos à frente, Jéssica. E aí eu pego uma carona aqui no Gandhi, você deve ser o começo da mudança que quer ver no mundo. Se os empreendedores como vocês são submetidos a uma situação de crise, né? Eu lembro de uma brincadeira que a gente fazia no passado, pegava a palavra crise, pega o S, passa e corta o S, passa ele à frente, você tem, na verdade, CRI, dinheiro. Os empreendedores estão virando esse jogo. Vocês estão ganhando, vencendo a pandemia. Vocês estão encontrando caminhos de reverter esse quadro de dificuldade. E isso se dá por adoção de técnicas de gestão, sim, por pluralização de canais, de ponto de contato com o seu público, adoção de novos canais de venda, de alguma tecnologia, sim, mas principalmente por mudança comportamental. Vamos à frente, Jéssica. Com a chegada desse mundo tão digital dos robôs, precisaremos mais do que nunca ser humanos, já que a gente quer entregar uma experiência incrível para o nosso cliente. A gente pode ter até a moderação tecnológica na interação com o cliente, mas não perder a humanização dos nossos processos de atendimento. Vamos à frente, Jéssica. A gente precisa muito mais focar no ser do que no ter, né? Eu disse para vocês que quando o candidato a empresário chega no Sebrae, lembra de você há um tempo atrás e pergunta o que está dando certo, e a gente responde para ele: dá certo aquilo que você gosta de fazer. Eu quero ser o melhor proprietário de pousada aqui da região. Se é esse o seu foco, se é isso que você quer ser, você vai ter como ter lucratividade, rentabilidade, retorno do teu investimento, sucesso financeiro e empresarial, porque você focou no ser. Essa é a grande sacada. E aí você tem que, de fato, lapidar o seu comportamento. O sucesso empresarial, ele é um tripé. É um pouco de domínio de técnica, é um pouco de domínio de operação e é muito de comportamento empreendedor. Até porque você pode delegar um pouco a técnica, você pode contratar um gerente para o seu empreendimento, você pode contratar um gestor também para a operação da sua pousada, do seu restaurante, da sua agência, alguma coisa nessa linha, mas a atitude, o comportamento, a natureza humana do empreendedor que dá o tom daquele negócio, isso não tem como ser delegado. E aí é necessário que você lapide esse seu comportamento. Nós, Sebrae, vamos à frente, Jéssica, fizemos uma curadoria com vários perfis empreendedores entendidos como os perfis ideais para quem quer ter sucesso empresarial. A gente traz aqui o resultado baseado muito numa pesquisa de David McClelland, né, que pesquisou que características humanas são fundamentais para o sucesso à frente dos negócios. E ele traz aqui 10 pontos que eu vou rapidamente passar com vocês para ouvir um pouco de vocês também. A primeira é busca de oportunidades e iniciativa. Veja, o empreendedor, você, é aquela pessoa que está com a parabólica ligada o tempo todo detectando problemas e vendo por trás do problema oportunidade. Empreendedor se diferencia de uma pessoa comum porque vê oportunidade onde a grande massa vê problema. Para o empreendedor, para você, problema, na verdade, é uma oportunidade esperando para ser descoberta. E num momento como esse, o que não faltou foram problemas. Os nossos empreendedores reais, vocês, sairão, acreditem, dessa pandemia muito mais fortalecidos. Vocês tiveram que lapidar, que dar um salto na gestão, na profissionalização da condução dos seus negócios para sobreviver. Portanto, quando a cavalaria chegar, a vacina, e tudo se normalizar, você vai estar muito melhor do que no pré-pandemia, muito melhor de quando começou todo esse período de quarentena. Estabelecimento de metas, isso é crítico. O empreendedor trabalha sempre com o norte, né? A gente gosta muito de pegar a palavra metas, colocar ela na vertical e fazer o que a gente chama de um acróstico. A meta tem que ser mensurável, o M de metas, mensurável. O E de metas, ela tem que ser específica. O T, ela tem que ser temporal. O A, ela tem que ser alcançável. E o S, ela tem que ter um significado real. Ela tem que ser um S de um sonho que você realiza. Empreendedores de sucesso determinam metas diárias, metas semanais, metas anuais. A meta tem que ser mensurável, para você saber, de fato, se atingiu aquela meta ou não. Ela tem que ser específica. Eu não posso, assim, você pergunta para o brasileiro, como a gente colocou na pesquisa, qual é seu sonho? A casa própria.
se ele não designar exatamente, de forma específica, como essa casa, se ele comprar um barraquinho de um cômodo, sem água, sem luz, sem nada, aos fundos de um outro barraco, e aquilo for próprio, é casa própria. Mas era isso que ele sonhava? Com certeza não. Então, a meta é mensurável, a meta é específica, a meta tem que ter data para acontecer, temporal, ela tem que ser alcançável, porque a meta te mobiliza para você ampliar seus limites, para você determinar e estabelecer metas ainda mais ousadas, mas ela tem que ser alcançável para não ser uma frustração a curto prazo e tem que ter um significado pessoal para você. Vamos à frente. As outras características de comportamento empreendedor. Planejamento e monitoramento sistemático. Se você estabeleceu onde você quer chegar, a meta, você tem uma situação atual, a meta é uma situação desejada e você tem que traçar as atividades diárias que vão te levar da situação de conforto que você tem hoje atual para uma situação melhor, desejada no futuro. O que vai alimentar o seu planejamento e viabilizar a concretização dessa meta é informação. Informação é a matéria-prima mais nobre disponível hoje no mercado, para que você estabeleça e supere metas. Informação de como operar, informação do seu cliente, da sua concorrência, dos seus fornecedores, do segmento em que você atua, para que você possa ser bem-sucedido no seu planejamento para atingimento das suas metas. Depois, persistência. A gente brinca que a meta é o motor, é aquilo que impulsiona, de fato, o empreendedor para frente. Mas a persistência é o combustível, né, para fazer aquilo tudo acontecer. Vamos à frente, Jéssica. Exigência de qualidade e eficiência, aquilo que a gente já conversou. A gente vive no mundo da experiência, o cliente quer sempre uma experiência incrível, você tem que focar absolutamente na qualidade de entrega do seu produto, se superar sempre e além da necessidade e entregar desejos, não é isso? Persistência e rede de contatos é fundamental. A gente diz que a rede de contatos ela é composta por pessoas-chave, porque são pessoas que abrem as portas para você. Uma rede de contatos, consultores, parceiros, gerentes de bancos, tudo que possa fazer o teu segmento dar o salto necessário. À frente, Jéssica. Correr riscos calculados, né? O empreendedor ele não tem como minimizar, ele não tem como eliminar riscos. O risco é inerente a qualquer negócio, mas você tem que calcular os riscos. Você não é um aventureiro, né? Você é um empreendedor. Você precisa ver a luz no fim do túnel. E o que modera, o que minimiza os seus riscos é informação. Quanto mais informação e planejamento você tem, menos risco de ter qualquer problema, dificuldade você terá, né? Então, correr riscos calculados é fundamental. Comprometimento, né? Assim, eu vi uma explicação sobre comprometimento que, para mim, foi matadora. Um professor nosso, no MBA que eu fiz, disse o seguinte: no café da manhã, que o americano adota sempre, bacon com ovos, você tem a galinha envolvida, ela botou o ovo. Mas o porco teve que, de fato, se comprometer para fornecer o bacon, né? E assim, quando você ama o tipo de negócio que você tem, é muito mais fácil se comprometer. Quando o seu foco é no ser e não na consequência financeira daquilo, no ter, a possibilidade de um comprometimento é muito maior. E para fechar, o que seria esse comportamento ideal para quem quer empreender? Jéssica, vamos lá. Independência e autoconfiança, né? Acredite em você. Você é um empreendedor. Nesse país, você é um herói, né? Você vive de servir, né? Assim, você é o que a gente chama de um samurai, né? Assim, é um profissional top, vanguarda, pronto ali para servir ao seu público, para resolver problemas, né? Você precisa lapidar esse conjunto de comportamentos para que você assegure o tripé do sucesso: domínio de técnicas de gestões, domínio da operação do seu negócio e um comportamento empreendedor. As duas primeiras coisas você pode, de alguma maneira, contar com sócios, contar com muletas, como chamamos, contar com consultores, contar com colaboradores contratados para isso. Mas a atitude e o comportamento é necessário que você adquira, né? A boa notícia: durante muito tempo você acreditou que ou você nascia com comportamento empreendedor ou você não tinha como se desenvolver nesses aspectos. Hoje está provado que você muda qualquer comportamento. Portanto, você pode instalar em você, você pode lapidar em você comportamento empreendedor para que você ainda tenha mais sucesso nos negócios. E no momento crítico e ímpar
de muita incerteza, como a gente viveu agora, só você estando, de fato, com esse S no peito, de atitude empreendedora, tendo esse comportamento empreendedor lapidado, vai te assegurar sucesso, independentemente do cenário em que você viva, né? Senhores, eu não sei se eu me excedi no tempo, queria passar esse recado, essa mensagem para vocês, e fico aqui à disposição para a gente tentar aí bater um rápido papo e eu tentar dirimir alguma dúvida que você possa ter da apresentação que a gente fez. Obrigado pela paciência de vocês. Perfeito, Enio. Sua apresentação foi muito boa, nos deu um panorama realmente sobre o empreendedorismo atual. Nós temos várias pessoas aqui no chat, elas estão dando bom dia, parabenizando, sinalizando aqui as cidades que estão participando também conosco. Nós temos participação de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e também do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma pergunta aqui para você, da Nayane. Ela pergunta se você acha que o espírito empreendedor do brasileiro tem a ver com a economia e o desenvolvimento do país. Veja, o espírito empreendedor do brasileiro, de alguma maneira, reflete a alma do nosso povo, né? Assim, o brasileiro gosta muito do livre-arbítrio, da possibilidade de escolha, de que horas ele quer trabalhar, de quanto ele quer trabalhar, de onde, como e com quem ele quer trabalhar. Então, de alguma maneira, isso direciona muito esse comportamento empreendedor do brasileiro. Eu fiz 32 anos de Sebrae, mas fiz uma carreira paralela como professor nas universidades aqui em Brasília, dando aula sobre empreendedorismo. E o que eu constatei, interagindo com os jovens que se preparam para entrar no mercado de trabalho, eu dava aula no departamento de administração, é de que isso vem crescendo muito. Empreendedorismo hoje, Nayane, é um estilo de vida, né? Assim, mesmo que você não esteja à frente de um negócio, as pessoas hoje querem ter esse comportamento que eu passei aí. As pessoas querem estabelecer metas, superar, perseguir metas. As pessoas querem se alimentar e ampliar seus limites, entendeu? Assim, usando essas estratégias comportamentais que eu passei. Então, assim, de fato, essa característica do brasileiro, que é um composto de tudo, né, do perfil do nosso público, do clima que a gente vive, de tudo que a gente tem no país, que leva o brasileiro a ser criativo, extrovertido, comunicativo, que leva o brasileiro a gostar de gente, faz o brasileiro quase sempre optar pelo empreendedorismo. Não é à toa que a gente lidera os rankings quantitativos, mas, de alguma forma, esse perfil do brasileiro, um pouco leve, às vezes demais, faz com que a gente lidere os rankings quantitativos e ainda tenha muito potencial de crescimento nos aspectos qualitativos. Aí, por exemplo, a gente vai lá para o Japão, onde está acontecendo a Olimpíada, eu estava ligado hoje cedo, a gente vê a disciplina, o rigor, o critério do japonês em empreender. De alguma maneira, essa mistura poderia fazer bem para a gente. Mas acho que a gente tem muito mais a ensinar a eles do que eles aos brasileiros. Eu tive a oportunidade de montar um ponto de atendimento do Sebrae no Japão, porque a gente chegou a ter quase 400 mil brasileiros trabalhando como decassegues no Japão para juntar dinheiro, trazer e investir no Brasil. E o que a gente via interagindo com o chefe do brasileiro no Japão era a satisfação pela criatividade, pela inovação, pelo ineditismo que o brasileiro trazia nas funções que ele exercia dentro das fábricas japonesas. Ou seja, isso tudo muito conectado com o empreendedorismo. Perfeito, Enio. Nós temos mais uma pergunta aqui da Vanessa Ferreira. Ela faz duas perguntas, na verdade. A primeira é como será o futuro das agências de viagens pós-pandemia na visão do Sebrae e também se existe alguma previsão de crescimento em 2021 e também em 2022. Tá. Enio, antes de você responder, deixa eu só falar para a Vanessa uma coisa aqui. Vou aproveitar para dar um gole no meu Guaraná aqui. A gente desenvolveu com o Sebrae uma pesquisa recentemente, que em breve a gente vai divulgar para vocês, em que a gente está traçando aí esse panorama aí do futuro. Então, Vanessa, aguarda um pouquinho aí, o Enio vai responder sua pergunta agora, mas a gente vai ter novidade muito em breve para contar para vocês. Grato, Jerusa. Eu ia sinalizar essa pesquisa, que o nosso núcleo que interage direto com a BAV, que cuida do segmento empresarial de turismo, vai trazer isso em detalhes estatísticos para vocês, mas o sinal, claro, é de que as pessoas, a expectativa é de que depois de outubro,
quando, por exemplo, no Brasil, a gente tende a ter toda a população adulta já vacinada, que as pessoas corram para consumir experiência com mais cuidado, respeitando os legados deixados pela pandemia. 3 são fundamentais: a higiene pessoal dos ambientes, de manipulação de serviços e produtos, a não aglomeração, que vai prevalecer por um bom tempo ainda, e a transformação digital. Então, assim, você incorporando os cuidados em função desses legados deixados da pandemia, mas a tendência é que a gente tenha um boom, que a gente tenha talvez o melhor verão, o melhor carnaval e por aí diante de todos os tempos. As pessoas estão buscando muito, muito, muito a questão do turismo mais de reclusão, de isolamento e tal, para evitar esses problemas da não aglomeração, mas a expectativa é de um crescimento muito interessante, que vai ser detalhado aí pela Jerusa na apresentação dos resultados da pesquisa. Estamos todos muito otimistas no Sebrae. Perfeito, Enio. Nós temos outras menções aqui da Elizabeth, da Fabiana, falando que a apresentação foi muito boa, excelente, ajudando realmente no desenvolvimento de suas empresas. E temos uma pergunta sobre a disponibilização da apresentação. Eles gostariam de saber se a gente consegue disponibilizar. O Sebrae está aqui para servi-los, é tudo de vocês, eu existo para vocês, vocês são os meus clientes, né? E veja, eu explorei bastante aqui a questão do tripé de sucesso empresarial e coloco para vocês toda a plataforma digital e presencial do Sebrae. A gente está reabrindo com os cuidados necessários todas as nossas agências. O nosso atendimento digital é absolutamente gratuito. A gente tem no EAD do Sebrae mais de 200 títulos que tratam de tudo isso que a gente discutiu aqui. Vocês precisam dar um aspecto continuado na profissionalização da gestão dos negócios de vocês. Inclusive, essa questão do comportamento empreendedor, nós temos várias oficinas, workshops, mais conhecido aí, o Empretec, que trata diretamente disso, de lapidar esse comportamento empreendedor para assegurar o sucesso empresarial. Então, está tudo à disposição, a apresentação de vocês, por favor. E fico à disposição também para outros dias, se vocês quiserem bater outros papos, outros temas. Ok, Jéssica? Perfeito, Enio. Muito obrigada por sua participação. A gente vai dar continuidade aqui à programação do nosso treinamento. Foi muito importante realmente termos aqui o Sebrae, você trazendo todos esses conhecimentos. E está convidado também para o painel que acontece em seguida, né? Nós vamos ter um painel sobre o empreendedorismo do associado, onde nós teremos a participação de 3 associados da ABAV, realmente conversando sobre este segmento, sobre essa atuação nas empresas, né? Para participar deste painel, eu gostaria de convidar a Ana Virgínia Falcão, do Clube de Turismo. Olá, Ana, você pode abrir já a sua câmera. Convidar o Daniel Biancarelli, da Sonho Real Viagens e Turismo, e também da Monte Sistemas. Olá, Daniel, você pode abrir a sua câmera para darmos continuidade. E também o Tiago Ramponi, sócio proprietário da Uirapuru Turismo e da Cicloetour. E para fazer essa mediação, nós convidamos a Jerusa Hara, que vai realmente fazer esse meio de campo e nos ajudar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Jerusa, Jéssica, a palavra está com você. Deixa eu só quebrar o protocolo um minutinho. Claro. Primeiro, agradecer imensamente a oportunidade, o convite. A ABAV é um parceiro histórico do Sebrae, a gente está sempre à disposição, em qualquer situação. E desejar toda sorte para vocês, que vocês tenham, de fato, uma manhã produtiva. Eu corro agora para uma outra live com a turma da Supergás Brás. Olha só, vou sair do turismo para falar lá com a Supergás Brás. Mas dizer que estou sempre à disposição e fiquei muito satisfeito, muito feliz de participar aqui com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada, Enio. Produtivo, Jerusa. Ter você obrigado, aqui. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigado, gente. Com licença. Bom, vamos dar continuidade aqui, então, com o nosso painel, que é uma coisa que a gente está inovando também, né? Falando um pouco de inovação e tudo mais, a gente está inovando aqui com esse painel, trazendo o associado. Que é uma coisa que a gente vai começar a fazer mais vezes aqui nos nossos seminários, que é trazer a visão do associado
sobre o tema que a gente está explorando naquele dia, né? Então, aqui a Jéssica já apresentou todo mundo, a gente está com a Ana Virgínia, com o Daniel, com o Tiago, né? A primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer para a gente começar aqui os trabalhos, para abrir os trabalhos, na verdade não é uma pergunta, né? Primeiro, além de agradecer a participação de todos, vocês disponibilizarem para estar aqui com o tempo de vocês, eu queria que vocês rapidamente dessem um breve resumo aí da história da empresa de vocês, né? E como, em que momento, assim, como que aconteceu a transformação que a gente pôde ver nas empresas de vocês. Queria chamar primeiro para comentar e para contar um pouco da história a Ana Virgínia, por favor. Oi, Jerusa, bom dia. Bom dia, Jéssica, Daniel, Tiago, todos os agentes que aqui nos acompanham. Momento muito rico esse com Enel, viu, Jerusa? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero também poder contribuir. Bem, a Clube ela surgiu no ano de 2003, aqui em João Pessoa. Eu me identifiquei muito com alguns pontos da fala do Enio, porque uma das nossas características sempre foi uma inquietação constante. Nós iniciamos em 2003 uma estrutura padrão de agência de viagens, 2 pessoas, uma estrutura simples, e hoje nós somos uma rede com mais de 540 franqueados em todo o país, presente em todos os estados brasileiros, composta por pessoas, por empreendedores apaixonados por turismo, apaixonados por viagens, apaixonados por gente e apaixonados em servir. Somos, ao longo desses anos, desses últimos anos, nós conquistamos algumas premiações institucionais que nos tornam hoje a franquia de turismo mais premiada, e eu destaco a premiação das pequenas empresas. Durante 8 anos consecutivos, conquistamos esse prêmio, e somos também a 2ª maior rede de franquia de agências de viagens do país. Até parece, Jerusa, eu vou finalizar devido ao tempo, até parece que eu estou falando unicamente da Clube Turismo, mas eu estou falando de nós, estou falando dos agentes de viagem, da força do nosso segmento, da força do nosso mercado. E se no passado nós éramos uma agência local e hoje somos a 2ª maior rede do país, isso só reforça a força que a nossa atividade e o poder que nós, como agente de viagens, temos. Legal, Ana Virgínia. A gente vai falar aí no longo desse painel aqui um pouco mais, para vocês entenderem um pouco melhor o que faz, né, a sua empresa e tudo mais, as suas franquias, como que é isso, como que não é. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente, mas eu queria passar agora para o Daniel, para ele fazer as boas-vindas dele. Daniel, pode abrir seu microfone para a gente e também para ele falar um pouquinho sobre as 2 empresas que ele tem aí, né? Legal, obrigado aí, Jerusa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Parabéns, Ana, aí pelo trabalho. A Clube Turismo eu tenho acompanhado, realmente é um sucesso, né? Então, parabéns. E, bom, minha história no turismo começa com meu pai, né? Meu pai, para quem é da região de Campinas, aqui conheceu o Rocha Turismo, né? Fundador da Aviesp, por coincidência, que hoje, parabéns aí à base Aviesp, né? Se fundiram aí em união de forças na entidade, né? No associativismo aí de todo o Brasil. E aqui no interior, meu pai começou trabalhando com o Rocha, né? Quando tinha 18 anos, fazendo excursões rodoviárias, depois na Monte Alegre, que era forte aqui, e aí acabou seguindo no turismo, né? E quando ele fundou a Sonho Real, uma agência aqui americana, já em 99, tem 22 anos lá, a Sonho Real, a gente já veio trabalhar todo mundo junto, eu, meu irmão, a família toda, né? E eu tinha me formado em tecnologia, mas acabei depois, em seguida, fazendo os cursos de turismo aí no Senac e tudo mais, para poder me especializar na área, e o turismo é aquela coisa, né? Depois que você entra, não sai mais. Então, comecei aí desde o início com essa agência aqui em Americana Sonho Real, com meu pai, e dentro da Sonho Real, aproveitando o gancho da palestra, né, do empreendedorismo, como eu tinha feito a partir de tecnologia, eu acabei entrando, trabalhando mais na agência na questão de organizar, né, os processos, de trabalhar um pouco no financeiro, de trabalhar um pouco em toda a infraestrutura da agência, e como os sistemas da época que eu acabei contratando alguns back-office e usando planilha e usando tudo que tinha de tecnologia na época, acabava não sendo o que eu gostaria que funcionasse, porque como eu tinha acabado de me formar em tecnologia, eu achava que poderia ter algo melhor, né, para o nosso segmento, para a agência, para gerenciar melhor uma agência. E aí acabei desenvolvendo, junto com um amigo meu aqui, um sistema para Sonho Real,
que é o Monde hoje, né, que depois dessa fase acabei, o problema que eu tinha, digamos assim, que era ter um sistema melhor ali para gerenciar as agências na Sonho Real, acabou sendo a mesma dor, o mesmo problema de alguns amigos meus, né, inclusive muitos aí da Clube Turismo, né, o Thiago aí, Rampone, entre outras 2.000 agências que hoje a Monde atende aí em todo o Brasil, de norte a sul do país, que a gente acaba contribuindo com sucesso aí na gestão, né? Linkando aí com o empreendedorismo. Então, essa é a minha história no turismo. Sou agente de viagens, conheço, né? Ainda atuo na agência, então entendo e sei das dores e sei das alegrias aí do nosso ramo, do nosso segmento, mas também toco a Monde na questão de uma empresa de software de sistema de gestão, que é totalmente independente, né, da Sonho Real. Sonho Real é um cliente hoje também, e acaba sendo um laboratório, mas é um ramo que todo mundo aí sabe, né, sofremos um pouquinho com a pandemia, e a Monde, consequentemente, também acabou sofrendo, né, via os nossos clientes, os nossos agentes, mas estamos firmes e fortes aí, acreditando bastante no Brasil, no mundo, na retomada, e é por isso que estamos aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, Daniel. Tiago, conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Também 2 empresas, quer dizer, todo mundo aqui tem mais de um negócio, é isso que eu estou entendendo, né? Vamos lá, Tiago. Muito bom dia, Jerusa, pessoal da Vale. É um prazer participar desse evento hoje, né? A nossa história foi assim, começamos a agência 45 anos atrás, fundada pelo meu pai também, né? Nós éramos inicialmente uma loja da Varig na cidade de São Carlos, a gente era representantes da Varig, né, há 45 anos atrás. E há mais ou menos há 23 anos atrás, pelos fatos que ocorreram com a Varig e tudo, a gente passou a trabalhar como agência de turismo nos moldes normais, entendeu? E eu sempre fui um ciclista assíduo, e sempre gostei de pedalar em lugares diferentes, por puro prazer. Até que um dia me veio a ideia de montar uma operadora de cicloturismo. No começo foi tipo uma brincadeira, assim, né? Uma diversão, achei que não ia dar certo. Tanto que não levei muito a sério. Com o início da pandemia, comecei a pensar comigo mesmo, agora é hora de colocar esse projeto para frente, né? E comecei a fazer com amigos, e agora já tenho grupos formados para viagem de bike o ano todo, entendeu? Então foi uma diversão que eu consegui trazer junto pro turismo e transformar num negócio. Obrigada, Tiago. Desculpa, meu telefone tocou aqui, fiquei atrapalhada. Mas coisas do ao vivo, né, minha gente? Obrigada aí pela essa introdução. Eu vou aproveitar aqui e pegar um gancho do Daniel, que ele falou sobre uma empresa que já existia, que ele entrou nela e ele tinha esse lado da tecnologia, ele vem desse setor, essa formação. Daniel, assim, o que você acha assim, da interferência da tecnologia nos negócios hoje? O quanto que você acha que ajuda e o quanto foi importante para você fazer essas viradas que você falou? Você disse que você é agente de viagem, conhece as dores dos agentes de viagem e identificou aí uma oportunidade, né? Vendo a palestra do Enio, a gente viu que é muito importante essa parabólica ligada, identificando essas possibilidades. Mas o que você acha assim, do fator tecnológico no dia a dia dos negócios do agenciamento? Bom, vamos lá. Sou suspeito, né, para falar que tem uma empresa de tecnologia voltada para nós aqui, os agentes de viagem, mas assim, vamos dar um simples exemplo, né, da calculadora. Né? Um simples exemplo da calculadora. Ela é uma evolução tecnológica, certo? Até então a gente tinha que fazer as contas na mão e tudo mais. Então a calculadora, ela é um artefato tecnológico e que a gente faz uso disso hoje. Então, como se a gente tivesse que calcular os valores, né, o parcelamento do cliente, etc., dividir tudo, os preços na mão, a gente demora um X tempo, tá certo? E é um trabalho operacional que uma tecnologia dessa daqui auxilia a gente a otimizar tempo, né? Otimizar nosso processo, a errar menos, tá certo? A gente vai fazer as contas na mão, uma hora a gente erra centavos, por aí mais. Essa tecnologia não nos deixa errar, nos permite ser mais rápido, tudo numa situação de processo, uma situação operacional, onde o importante desse negócio que a gente está fazendo a venda com o cliente é o relacionamento com o cliente, é fazer a venda, né? É entender o cliente para poder ofertar corretamente
diretamente um produto para ele, para o sonho dele de viagem e tudo mais. Então, diversas outras situações que acontecem no entorno, né, desse do nosso negócio, agenciamento de viagens, e quando a gente pode, então, fazer uso de tecnologia para otimizar esses processos, né, para errar menos e para poder sobrar mais tempo para dar foco no objetivo principal, que é a negociação, que é o relacionamento com o cliente, então é essa visão que a gente tem que ter do uso de tecnologia e do investimento em tecnologia, né? Então, no caso específico meu no back-office, que desde o começo na agência eu já senti necessidade disso e por isso eu parti para poder investir exclusivamente para desenvolver para mim, né, para na Sonho Real, e aí isso se tornou, né, uma necessidade para a grande maioria das agências. Então, assim, com o objetivo de quê? Por que eu uso o Monde hoje? Por que eu tenho o Monde na agência? Para que ele possa ser um braço tecnológico para que a gente, né, tenha tanto gestão de cadastro, gestão da venda, otimização dos processos com o vendedor, otimização de processos com o departamento financeiro, né? O uso de tecnologia hoje vem muita documentação direto pelo WhatsApp do cliente, o cliente manda foto do RG, manda foto do passaporte, a gente já anexa no Monde, já não precisa pedir para o cliente numa próxima vez, né? Ou me manda de novo o seu RG, não, você já tem anexado ali no cadastro dele do Monde, enfim, diversas outras funções que nós temos que pensar no uso, na tecnologia, nessa questão, pura e simplesmente, tá certo? Onde isso vai ajudar para que eu possa otimizar meus processos, né? Economizar tempo e potencializar o que eu preciso fazer, né? De bom, o que eu preciso que é mais importante no meu negócio. E é para isso que a gente tem que olhar, porque senão a gente olha muitas coisas de tecnologia, a gente olha como custo, né? A gente olha como custo, como despesa, e na verdade não é, né? A gente tem sempre que investir em tecnologia na Monde mesmo. Nós somos uma empresa de tecnologia, desenvolvemos o software, mas nós temos contratado diversos outros softwares, né, diversas outras tecnologias para manter a Monde em pé, para atender mais de 2.000 agências, isso se traduz em mais de 6.000 agentes de viagens em todo o Brasil, para que a gente possa atender com eficiência, com tudo, sem elevar tanto a quantidade de equipe para poder atender, a ponto de que a gente consiga, então, manter um preço, né, condizente com o que a gente quer entregar, com uma alta qualidade de entrega, e, ao mesmo tempo, com um custo considerável aí, que seja pertinente para o cliente pagar. Então, a tecnologia é para isso. E no nosso negócio, agenciamento de viagens não é diferente, né, pessoal? A gente tem que olhar para isso, para esse objetivo aí, principalmente de otimizar processos, ainda mais hoje em dia, né, que sabemos que as nossas margens, né, quanto tempo atrás aí a base brigou bastante, conseguimos a taxa DU, né, na companhia aérea aí, um pleito nosso aí de ABAV, e quando as companhias aéreas do mundo todo vieram aí cortando comissão, cortando a nossa remuneração, e então, assim, os nossos custos são altos, né, em algum momento, ou nossa receita não é tão alta, e a gente precisa, então, fazer esse equilíbrio. E nada melhor do que o uso de tecnologia para a gente fazer esse equilíbrio da balança aí entre vender mais e também lucrar mais. Aproveitando o seu gancho aqui, Daniel, e até complementando aí, continuando aqui nesse tema contigo, a tecnologia é um grande aliado, né? Principalmente quando a gente fala em otimização de processos e tudo mais. Isso aí não é só para grande, não, né? A pequena empresa também pode usar aproveitar do que existe aí de ferramentas para potencializar seus negócios, não é? Com certeza, é o que eu falei, a tecnologia, normalmente, a tecnologia a gente se liga muito em algum software, né? Em alguma coisa relacionada a software, mas a gente tem que lembrar, como eu falei, a tecnologia, desde uma calculadora boa, isso é um investimento em tecnologia que você tem que fazer, né? E não tem distinção do pequeno, médio ou grande empresário, tá certo? O pequeno, médio ou grande empresa. Tem que olhar para o seu negócio, né? E analisar que tipo de tecnologia, né? E vamos ser mais focado em software, digamos assim, que você deve investir, que você deve focar para que realmente, como esse pilar primeiro que você falou, otimizar processo, isso você reduz custo, isso você se torna mais eficiente, né? Mais eficiente, mais produtivo, e aí você naturalmente se torna mais competitivo, né? Com o mercado ainda cada vez mais acirrado, que a gente sabe, né? E você, então, se coloca para o cliente de uma maneira com mais qualidade, mais eficiência, e que é isso que importa. E que por trás o cliente não sabe, mas você está fazendo bom uso de determinadas tecnologias. Então, você
você tem que estudar o seu negócio. No nosso caso, então, agenciamento de viagens, poxa, a gente tem várias situações aí já de tecnologia já bastante difundida, né? E, inclusive, até aproveito para, no nosso site, Tadamonde, tem a parte de blog, tem a parte de materiais educativos, gratuitamente, para vocês podem consumir, onde a gente também dá várias dicas de outras tecnologias aí para a gente de viagem. Bom, obrigado, Daniel. Vamos seguir aqui agora uma pergunta para o Tiago, né? Você falou que você gostava de bike e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente percebe que é um novo comportamento das pessoas, principalmente nesse pós-pandemia, né? Existem novos hábitos, o Enio falou isso um pouco também na palestra dele. E as tuas duas empresas estão em sintonia com esses novos hábitos, novos desejos do consumidor, tanto o Irapuru como a Cycle Tour, elas vêm aí, principalmente a Cycle Tour, né, que é essa questão da bike, do bem-estar, um pouco da mobilidade também. Como que é a tua visão disso, né? O que você vê sobre esses novos comportamentos e como que isso afeta o seu negócio, como você adapta seu negócio a isso? Com o controle da pandemia, acredito que eu consigo aumentar o número de ciclistas interessados nas viagens, né, de bicicleta, né? E ainda mais assim que liberar as viagens internacionais, eu vou começar a fazer as tão sonhadas viagens para fora do país, né? Que sem dúvida vai ser um grande produto que eu vou poder oferecer, né? E um outro fato relevante que aconteceu comigo que surgiram novas oportunidades de negócio. Quando eu comecei a fazer o cicloturismo, eu comecei muito fazer viagens para a Serra da Canastra, né? É um dos lugares preferidos meu para fazer as viagens de bicicleta. E lá, uma coisa leva a outra, né? E lá eu tive uma outra oportunidade de negócio, que coincidiu de eu estar conversando com um rapaz lá, acabei comprando um sítio dele, que eu paguei um preço super acessível, e com isso tudo eu vou começar agora a montar lá um bike park e um bike hotel, entendeu? Então uma coisa leva a outra. Se eu não tivesse começado a fazer as viagens de bicicleta, isso não me levaria a tal lugar e eu não conseguiria fazer tal investimentos e tais negócios, entendeu? Então, tudo pelo fato de eu começar a empreender com o movimento da bicicleta. Então, uma porta abriu várias, entendeu? É bem isso que o Enio estava falando na apresentação dele, né? Da coisa do ser, né? Uma coisa que você gosta, que você faz por prazer e que você transformou em negócio. Então, toda vez que você está fazendo a sua atividade que te dá prazer, você está enxergando o negócio paralelamente, né? Sim, abriu N oportunidades de negócios. E tem mais coisa envolvida ainda, né? Mas eu vou focar no cicloturismo. Maravilha. Dando aqui um segmento, vamos lá com a Ana Virgínia agora. Ana Virgínia, aqui agora eu quero saber tudo agora. Vamos lá. Clube Turismo, segunda maior franquia deste país de agências de viagem. Uma coisa muito impressionante, assim, sabe? Eu acho que é uma grande conquista tudo. Mas eu imagino que você iniciou com a sua agência e que em algum momento você teve essa visão aí. Quando foi isso? Como foi isso? Conta pra gente. Será que a gente também pode ter essa visão e de repente transformar nossos negócios? Eu acho muito importante expor, Jerusa, que nós começamos pequeno. Então, quem é pequeno hoje tem que sonhar e querer crescer sempre. Esse foi o nosso desejo lá no início, lá em 2003. E nós nos deparamos ao longo da nossa história com situações que nos despertaram a investir, né, no modelo de franquia como formato de expansão do nosso negócio. O primeiro deles foi que, com a abertura de novas filiais, unidades próprias, os nossos clientes começaram a nos questionar sobre a possibilidade de, na nossa cidade, nós termos novas unidades em outros bairros. Isso chamou a nossa atenção. A gente queria impactar nas pessoas e os nossos próprios clientes demonstravam para a gente esse desejo, né, de ter uma unidade nossa mais próxima fisicamente a eles. A segunda questão foi uma passageira nossa, foi uma cliente nossa,
que em uma de suas experiências, né, de compra em nossa unidade, nos revelou, ela era muito bem sucedida, já profissionalmente, mas ela nos revelou que desejava ter um próprio negócio e que esse negócio era uma agência de viagens, porque ela amava viajar. Então, o fato de nós acreditarmos no nosso segmento, no papel, na necessidade e na importância do agente de viagens, o fato de nós querermos impactar mais pessoas, promovendo experiências de viagens, porque hoje o turismo é uma atividade acessível a uma grande parcela da nossa população, da classe A ou a classe C, e nós queríamos entregar isso, não é, a mais pessoas. E o fato de percebermos o desejo de muitas pessoas empreenderem no segmento, mas não ter expertise, não ter experiência, não ter a segurança, nos despertou para isso. E o processo foi muito acelerado. Nós criamos a marca Clube Turismo no ano de 2008, registramos ela perante o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Intelectual, né? Em 2009, iniciamos o nosso processo de expansão e ele se deu de uma maneira muito acelerada, muito rápida, acima das nossas expectativas. Assim como você, Tiago, no início algumas pessoas duvidaram também. Nossa, que ideia legal, mas que ideia maluca, isso não vai dar certo. Né? E hoje nós estamos onde estamos e eu costumo dizer que apesar de termos dado passos largos, nós ainda estamos muito distantes de onde nós queremos realmente chegar. E empreendedorismo é isso, né? Empreendedorismo não é você ter uma empresa. Quem tem uma empresa, quem tem um nome e um contrato social, na verdade é um empresário. Empreender é ação, empreender é atitude, é você ter uma ideia, é você acreditar nessa ideia, é você colocar ela em prática e é você constantemente não se conformar com ela. A todo momento tentar inovar, tentar melhorar. E nós temos a sorte, né, de termos ao nosso lado inúmeros empreendedores com essa característica. E é muito importante o que Enio expôs, eu acho válido frisar. O primeiro passo para você empreender é você buscar algo que você goste, algo que você se identifique. Não é porque um determinado segmento está muito bem que eu vou me dar bem naquele segmento. Então, um agente de viagens de sucesso, independente do seu tamanho, independente de você ser um agente de viagens que, além de empreendedor, é empresário, aqui na nossa empresa, nós estimulamos os nossos franqueados, os nossos colaboradores a empreender. O intraempreendedorismo, aqui na nossa organização, é algo muito forte. E é isso, né, Jerusa? Empreender é atitude, foi essa atitude, né, que nós tivemos, e a gente não se conforma, a gente não se acomoda com ela. É uma inquietação constante de querermos fazer cada vez mais e melhor pela nossa empresa, pelos nossos franqueados, pelos nossos passageiros, porque são eles que dão sentido ao nosso negócio. E eu acho, Ana Virgínia, primeiro assim, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para dar esse passo, porque muitas vezes a gente tem um sonho e falta um pouco a coragem. E uma coisa que a gente pode identificar nos três, na fala dos três aqui, em que em algum momento esse elemento coragem foi decisivo para dar esse passo, né? Às vezes é um passo que tem uma certa insegurança. O fato de você ter coragem não quer dizer que você não tenha medo. Esse é o lance, assim, né? Mas eu acho que ter coragem, de acreditar, ter uma fé no que você está fazendo, eu acho que é o primeiro grande passo para você conseguir chegar no seu sonho, né? E isso a gente identificou em todo mundo. E, acima de tudo, a coragem de poder fazer o papel de ridículo, de falar assim, essa ideia é maluca, todo mundo te criticar, que o Tiago mencionou, que a Ana Virgínia mencionou, que em algum momento as pessoas falam, nossa, mas que ideia maluca, boa ideia, mas maluca. Tem que ter coragem para passar por isso também, pelas críticas, vocês não acham? E o medo faz parte, né, Jerusa? O medo, ele é importante, é o nosso termômetro, inclusive, de prudência. Se o medo não existir, todos nós nos tornamos imprudentes. Mas quando você verdadeiramente acredita
em algo, você enfrenta esse medo, você supera ele. E é essa relação que a gente tem que ter com medo sempre, né? Superar. Ele não pode nos impedir de seguir. Uma coisa que eu notei também na fala de vocês três, aí saindo um pouquinho do roteiro, eu notei na fala de vocês três a questão do serviço, da prestação do serviço, né? Eu acho que isso é uma coisa muito desse novo momento, dessa nova economia, desses novos hábitos de consumo, do que o Enio falou também, né, das pessoas quererem essa experiência, né, e esses micromomentos, né? O quanto que vocês acham, assim, olha, gente, não estava no roteiro essa pergunta, o quanto vocês acham que a excelência na prestação de serviço contribui para o sucesso de vocês? Pode falar Bom, quem quiser. bom, vou começar então, aproveitando aí. Primeiro eu queria completar aí o que a Ana falou, né? E realmente fazer o que gosta, né? Isso não sei se a Ana, desculpa, fazer o que gosta é o mais importante para o sucesso, né? E isso sendo empreendedor ou não sendo empreendedor. Eu lembro até no momento que a Sonho Real também, a gente estava com 3 lojas aqui na região e até tinha uma oportunidade de uma outra cidade aqui à volta e até tinha um vendedor com a gente já de muitos anos. Eu falei, poxa, você não quer, né, abrir sua loja e tal? Ele falou, não, o que eu gosto é de ser agente de viagem. Eu não quero ter que me tirar o foco meu como agente de viagens para ter que cuidar de contabilidade, de jurídico da agência, de financeiro, de comissões a receber. Isso daí eu deixo para você que é um empresário. Eu quero ser agente de viagem. Bom, ele está comigo aí, já vai completar 20 anos, né? Como um excelente agente de viagem, porque ele faz o que ele gosta, né? Então, assim, realmente, para tanto empreendedor ou não empreendedor, a gente tem que fazer primeiro o que gosta, né? E aí, para ser empreendedor, além de fazer o que gosta, ter um pouco de coragem, ter tudo. E depois que entrou nessa vibe, né, depois que a gente passou a ser empreendedor, eu acho que uma das coisas muito importantes, somado daí com o tema tecnologia, né, como a Jerusa questionou, é estudar um pouco e aprender a delegar. Tá certo? Quando a gente passa a ser empresário, a gente passa a ter que, sim, como eu estou lembrando até desse meu colaborador que trabalha comigo. Pô, eu era um agente de viagem, né? Tudo bem, abri minha agência, passei a ser um empresário, e aí é onde a gente se perde, porque você não vai poder cuidar só do cliente, só do passageiro, né, de entender o cliente, realizar o sonho de viagem dele. Você passou a ser empresário, você vai ter que entender um pouco de contabilidade, de jurídico disso, o fornecedor. Você vai ter que negociar com o fornecedor, você vai ter que brigar pelo seu segmento, você tem que cuidar das comissões a receber, porque senão você só vende e não vê o lucro no final das contas, porque você às vezes está pagando uma fatura errada para um fornecedor, uma fatura que vem com erro e que acontece, porque são muitos sistemas interligados, né, para poder realizar a emissão de um aéreo, por exemplo. Então, você pode estar pagando a fatura com erro, está tendo prejuízo, você pode estar vendendo e não está recebendo aquela comissão que é só no check-out 6 meses à frente. Então, assim, se você não aprender e não se esforçar um pouco na questão de delegar, aí realmente vai ficar muito difícil para você ser empresário. Então, a dica que eu falo, depois que você teve a coragem, né, e buscou o seu sonho e está nessa vibe de empreendedor, busque aprender um pouco sobre delegar. E aí, delegar em vários sentidos. Poxa, eu preciso que alguém brigue pelo meu segmento. Delega para a base. Se associa à base, a base vai brigar pelo nosso segmento. Delega para a base. Eu preciso fazer a gestão financeira, controlar minhas comissões a receber, etc. Delega para o Monde, contrata o Monde, contrata essa tecnologia e delega lá para o Monde, né? Nossa, eu preciso aprender um pouco, contabilidade não é meu forte e tal. Delega para o escritório de contabilidade. Se ele não está sendo eficiente, troca de escritório de contabilidade, né? Chama mais a atenção do seu contador para que ele te apoie mais nas ações que você precisa fazer, para você entender um pouco mais do que é aquilo que não é a sua praia. Mas, enfim, aprender a delegar, seja para outras pessoas, né, seja para outras empresas, para terceiros ou para tecnologia, digamos assim, eu acho que é um fator essencial aí para o sucesso de qualquer empreendedor. Porque você querer ser bombeiro, né, querer apagar fogo toda hora, querer abraçar o mundo, né, nos seus negócios, é difícil. Você vai entrar, vai estar sempre descabelado, vai estar sempre apagando incêndio, né, digamos assim, e nunca vai estar disponível para poder pensar no seu negócio, para trabalhar para o seu negócio, né? Uma vez eu li um livro e a pessoa falava assim, o empreendedor, você não pode estar trabalhando no seu negócio, você tem que trabalhar para o seu negócio.
E aí você obter sucesso. E aí, somando então com a sua pergunta, eu até completei isso, eu acabei de responder a pergunta da Jerusa, né, sobre a qualidade, né, no serviço, na excelência, né, do atendimento. Pessoal, isso para mim é o nosso DNA como agente de viagem, né, saindo um pouquinho da mão e vindo aqui para Sonho Real. É o nosso diferencial, tá certo? Porque hoje comprar uma viagem, né, comprar um pacote e tudo, os clientes têm, tanto o meio eletrônico, né, como a gente sabe, as OTAs, né, as agências de viagens online, quanto os portais direto de uma companhia aérea, etc. E, tal, e aonde é o autosserviço, que é o próprio cliente que está fazendo. Quando ele procura um agente de viagens, né, e ele quer o atendimento, e ele quer algo mais, realmente o diferencial é o serviço, é o atendimento, é a nossa qualidade de serviço. Então, isso é indiscutível para o nosso negócio hoje. É o nosso diferencial e é o que realmente faz a diferença entre o cliente querer comprar conosco, né, ou querer fazer um autosserviço. E hoje a gente sabe que, dependendo do tipo de produto, etc., o cliente ele vai para lá e para cá, às vezes um hotelzinho para ir em tal lugar, ele faz direto, né? Faz uma viagem um pouquinho mais complexa, ou alguma dica, etc., ele faz com a gente de viagem. Enfim, o mundo tá bem aberto, né? O cliente, ninguém mais é dono de ninguém. Então, a gente aqui hoje na agência é bem tranquilo, tem cliente nosso que às vezes compra uma parte com a gente, outra parte direto, às vezes determinada viagem mais simples ele compra direto, outra ele vem fazer com a gente. Enfim, quando ele nos procura, é o que a Jerusa falou, atendimento de qualidade, esse é o grande diferencial do fator humano agente de viagem. Pode completar, Virginia. Eu concordo plenamente com as palavras de Daniel. O nosso ponto-chave, né, o ponto-chave do nosso negócio, agências de viagens, é a humanização do nosso serviço. É isso que nos diferencia, né, das máquinas, dos robôs. Foi isso que nos diferenciou nessa pandemia, né, do ponto .com, que não entendia aquele problema do cliente. A gente entendia, a gente sabia, né, os caminhos a trilhar para buscar tentar resolver aquela situação. Então, é a humanização do atendimento. A gente não simplesmente vendeu um serviço, porque um serviço o cliente hoje pode comprar em qualquer lugar. É a gente humanizar a prestação desse serviço, é a gente personificar as nossas empresas, o nosso negócio, o nosso atendimento. Acho que esses dois pontos, a humanização do atendimento e a personificação do nosso negócio, até para diferenciar as nossas agências, né, umas das outras, é o ponto-chave dessa questão. Tiago, quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria dizer assim, quando você faz aquilo que você gosta, né? Eu faço questão de acompanhar todos os meus grupos, entendeu? Porque eu acompanhando é diferente, eu consigo motivar as pessoas que estão desmotivadas, por exemplo, a pessoa que está cansada, sabe? Consigo passar esse negócio humano nas minhas viagens. É diferente do que você chegar e tá pedalando num grupo de bicicleta qualquer, entendeu? Então, é isso daí, entendeu? Humanização, o serviço que a gente presta é uma coisa diferenciada, né? Não tem um preço estipulado para isso, eu acredito eu, entendeu? Você fazendo isso, o que você gosta, da maneira certinha, é sucesso total, entendeu? E isso, e essa questão, aqui eu vou emendar com uma pergunta do Clóvis Casemiro, inclusive, beijo, Clóvis, para você, para todo mundo aí da IGLTA. Ele comenta aqui o seguinte no chat. Boa pergunta, Jerusa. O que me leva às OTAs, Urb, 123 milhas, etc., que assumem um papel muito forte na promoção em TV e em programas importantes. Como fica essa concorrência com os agentes? Como que vocês enxergam isso? Falar? Jerusa, eu acredito que nós não devemos tirar os nossos olhos das OTAs, mas, ao mesmo tempo, nós não devemos nos amedrontar perante as OTAs. Eu repito que nós somos capazes de entregar apenas a gente algo que elas não entregam. Se o nosso foco, se o nosso objetivo for unicamente vender a passagem aérea, vender o hotel,
vender o pacote, não criarmos laços, relacionamentos com o nosso cliente, não mostrarmos preocupação com as necessidades dele, aí sim vamos nos preocupar com as OTAs. É preciso também, como profissionais no setor, nós identificarmos o nosso público. Talvez um determinado amigo, algumas pessoas que compram na internet, nas OTAs, não devam ser realmente os nossos clientes. A gente não vai conseguir satisfazê-los, a gente não vai conseguir atendê-los. Então, a todo momento nós precisamos acompanhar, monitorar, até para buscar a melhoria, nos inspirarmos também, né, buscarmos a melhoria constante dos nossos negócios, mas nós não devemos parar preocupados com o que a OTA, com o que as OTAs estão fazendo. A gente deve se perguntar o que é que eu posso fazer a mais e elas não fazem. E até uma pergunta, eu estou aqui, mas eu já uma pergunta de provocação para a gente. Nós passamos e ainda estamos enfrentando um momento extremamente difícil. O que foi que nós fizemos nesse momento? A gente sentou e lamentou a queda do faturamento gigantesca, a gente lamentou a mudança da nossa rotina de trabalho, que passou a ser solucionar as demandas de viagem dos nossos passageiros, e paramos por aí. O que é que a gente buscou e o que é que a gente fez de novo nesse momento? E foi essa nossa preocupação nesse momento. Nós tivemos a oportunidade, em tempos de pandemia, de crescer. A nossa rede cresceu em 2020. A pandemia, pela primeira vez, nos deu a oportunidade de investirmos em um ponto próprio. Hoje a franqueadora tem uma sede própria. A pandemia contribuiu para nos aproximarmos ainda mais dos nossos franqueados e buscarmos fazer com que eles percebessem de maneira ainda mais intensa a importância de uma atuação em rede. Nós criamos novos produtos, surgiu um produto novo em tempos de pandemia que muito provavelmente não teria sido criado se a gente se mantivesse naquela posição confortável de venda. E a gente olha com um olhar muito positivo, muito otimista para os próximos meses, para o que está, né, para acontecer. E de acordo com o estudo da FGV, que é ele que a gente tem utilizado como referência, está previsto para o final desse ano, dezembro aproximadamente, o nosso segmento atingir aproximadamente 99% do seu faturamento padrão, né, pré-pandemia. Então, acho que o questionamento que a gente deve fazer é esse: o que a gente pode entregar além, né, das OTAs? E aproveitando a pandemia, o que a gente tem feito na pandemia? Que oportunidades, que ações de inovação as nossas empresas têm implementado nesse momento? Porque um empreendedor, de verdade, ele não senta na cadeira e lamenta. Ele age. Empreender é atitude, né? Isso aí, bom, posso completar, Júlio? Claro, por favor. Acho que o tema, né, da pergunta aí da pessoa do Forbes, né, foi sobre a concorrência, né, digamos assim. Concorrência a gente sempre teve, né, antes da internet, né, ou não, né, eu sou da época também de emitir o bilhete à mão, né, ralar no ralador lá, emitir o bilhete. E meu pai, quando fundou a primeira agência Piracicaba, antes emitia via Telex, né, tinha que pedir a reserva via Telex, já usava aquela tecnologia do Telex. Mas, enfim, a concorrência, ela sempre existe, sempre vai existir, né? Então, o que a gente tem que fazer é o nosso melhor, trabalhar com o que a gente gosta, encontrar o nosso diferencial, e muitas vezes a gente vai nichando, né, os nossos clientes, nichando o perfil de cliente nosso, de atendimento, porque e aí a gente está atraindo, né, até pelo boca a boca, clientes parecidos com aquele perfil. E é por isso também o investimento em tecnologia que faz necessário no nosso negócio, em qualquer outro, para que você possa, como eu falei já, delegar coisas e ser mais produtivo e eficiente para você poder ter um pouquinho de diferencial, principalmente em relação à internet. Tem algumas coisas que é muito mais rápido, às vezes, pela internet, na questão operacional. Então, se você não investir um pouco em tecnologia, por exemplo, a ponto de ter que pedir uma segunda compra para o cliente novamente a cópia do passaporte do RG dele e não ter guardado isso na primeira compra dele, realmente você fica muito distante, né, de uma OTA, por exemplo.
Por outro lado, né, pessoal, é muito importante que o mercado de turismo esteja difundido e, digamos assim, popularizado nos canais de mídia, pelas OTAs, pelas grandes operadoras e tudo mais, porque fomenta mais para o consumidor a intenção de viajar, a intenção de investir o seu dinheiro, né, em viagem. Porque quando uma pessoa compra um carro, ela não fica toda hora postando daquele carro, tirando selfie no banco, no porta-mala, tal. Agora, quando ela vai viajar, ela posta todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, né, sobre viagens. Então, é importante, porque para a grande maioria da população, ou ela vai gastar o dinheiro, vai investir numa nova televisão, numa nova geladeira, né, ou vai guardar para comprar o carro, ou vai investir em viagens. Então, quando a divulgação de viagens, de uma maneira geral, até pelas OTAs, se faz por todos os canais de mídia, eu acho que isso até contribui para o nosso negócio, né? Porque a gente tem ainda um mercado crescente sempre e renovado constantemente, né? Nascem milhares de pessoas todos os dias, né? Todos os dias milhares de pessoas passam a adquirir um cartão de crédito, tá certo? Todos os dias milhares de pessoas passam a casar, né? A ter filho e agora querer viajar com o filho. Então, assim, o mercado nosso ele se renova sempre. Então, eu acredito que a concorrência é saudável, nos faz olhar para dentro para sempre poder estar melhorando, né? E até aproveitando não só a concorrência, nessa época especial a pandemia, né? Como a Ana falou, aqui tanto na Sonho Real quanto na Monde tivemos que reduzir a equipe, né? Foi um fato, infelizmente, né? A questão do desemprego, né? Mas tivemos que reduzir e tivemos que aprender a nos adaptar a ser tão mais eficiente, né, ou ser eficiente como a gente já era e produzir o que a gente já produzia, ou buscar estar preparado para produzir o que se produzia com menos pessoas, né? Com menos pessoas. Então, isso que fez a gente revisar nossos processos, investir mais ainda em tecnologia, investir mais ainda em treinamento e capacitação, tá certo? Com toda a equipe, para que a gente consiga acompanhar, né, essa situação com equipe reduzida. Então, eu acho que concorrência é saudável, sempre foi saudável para a gente olhar para dentro e poder inovar e poder otimizar processo, e poder achar o nosso caminho, achar o nosso nicho, e a pandemia, ela potencializou isso que a concorrência sempre trouxe para o empresário, né? Digamos assim, a concorrência sempre trouxe para o empresário essa situação, a pandemia potencializou isso. Certo. Tiago, você quer fazer algum comentário sobre isso? Você que está aí no segmento que a gente não vê tanto nas OTAs, né? Então, a pandemia, que nem a Ana Virgínia falou, né? O que você fez na pandemia para melhorar? O que você fez? Foi isso. Eu coloquei em prática o meu sonho, que era fazer esse turismo, né? Eu falei, agora tem que ser essa hora, né? Se não for agora, não vai ser nunca mais. E isso daí me trouxe várias outras aberturas de portas, né? Além do cicloturismo, eu comecei com outros negócios também, entendeu? E eu faço as minhas palavras igual da Ana e do Daniel. Você não deve se comparar nunca a uma outra. Empresas desse tipo é totalmente diferente, né? O tipo de atuação nossa e o que a gente é capaz de fazer pelos nossos passageiros, né? É isso aí. A Magda, nossa presidente, ela sempre fala nas falas dela, nas lives que ela participa, desse papel impressionante e heróico que a gente de viagem teve nessa pandemia, principalmente com os clientes que estavam fora do Brasil, quando tudo fechou e eles ficaram fora do Brasil. Né? Então, e não só isso, todo esse trabalho de remarcação de viagens, de reagendamento, de cancela voo, de cadê a malha aérea, tudo isso que vocês ficaram trabalhando e retrabalhando em cima de vendas já realizadas, né? Então, assim, sem uma remuneração adicional para isso, e faz isso pelo cliente, pela experiência do cliente, por esse relacionamento que a Ana Virgínia falou, né? Por esse atendimento diferenciado que só o agente de viagem tem, que o Daniel também falou, né? Então eu acho que, Clóvis, respondendo a sua pergunta, acho que é o conjunto disso tudo aí que faz essa concorrência do agente de viagem tradicional com a OTA, né? E o fato deles divulgarem na TV é bom de certa forma, porque está falando de turismo, e falar de turismo para a população é sempre bom para todo mundo, né? Então, despertar o desejo de viajar
é sempre uma coisa boa para o mercado todo. Pegar esse desejo e transformar numa venda sua, aí vai do teu diferencial. Essa é a minha impressão sobre isso tudo. Sim, né? E a gente tem que lembrar que, apesar do produto ser o mesmo, uma passagem aérea, né? O cliente tem várias maneiras de comprar essa passagem aérea. Direto com a companhia aérea, no site, ele pode ligar no call center da companhia aérea, ele pode abastecer constantemente no posto Ipiranga, né? Que é através de acumular milhas abastecendo ali, para ele poder depois comprar a passagem aérea dele. Então, até o posto Ipiranga está vendendo uma passagem aérea, né? Ele pode comprar conosco. Então, assim, tudo bem que o produto é o mesmo, mas a forma de como colocar aquilo, de como complementar e etc. Então, é isso que a gente tem que entender, que a gente vende em primeiro lugar isso. A gente vende, né, a forma de vender, do cliente consumir aquilo, a experiência, não só a experiência na questão de ser agradável ou não, mas na questão técnica mesmo, de, poxa, saber o que é a diferença entre um voo direto, um voo com conexão, né, um voo com parada técnica e por aí vai, e se o cara tem criança ou não, o voo chega às 6 horas da manhã, mas o check-in é só 14 horas, e ele vai ficar como lá em Nova York todo esse tempo, né, com uma criança pequena, não vai comprar uma diária de hotel antes, então, assim, são situações que é isso que a gente vende, né? Essa experiência que a gente fala é essa, é esse know-how, esse aprendizado, né? Esse feedback que a gente tem de outros clientes, de outras viagens, e a gente vai passando para os novos. Então, o produto em si final que o cliente vai consumir, ok, aquele mesmo assento lá no avião, né? Mas todo o contexto. Então, quando a gente foca o nosso olhar para isso, a gente passa a dar mais atenção, passa a aprender mais, a lapidar mais no que exatamente a gente vende, né? Como agente de viagem. E em segundo plano, sim, a gente vende a passagem aérea, a gente vende a diária de hospedagem, né? Mas em segundo plano. Maravilhoso. Gente, vamos caminhando aqui agora já para o final, antes das considerações finais de vocês. Eu queria fazer também mais duas colocações, queria que cada um falasse, do seguinte, aqui a gente teve 3 cases de sucesso apresentados, assim, 3 em diferentes segmentos, quer dizer, uma enorme rede de franquias formadas lá pela Ana Virgínia, uma agência junto com uma empresa de tecnologia do Daniel e uma agência junto com um segmento de bem-estar, né, do Thiago. Vocês 3 são associados à BAV. Como que vocês enxergam isso? Por que vocês são associados à BAV, né? E a outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o que vocês veem para esse fim de ano e para 2022? Qual é a expectativa? A Ana Virgínia falou da pesquisa da GV, né? Mas eu acho que a gente pode até aproveitar, não sei se vocês se lembram lá daquele gráfico que o Enio mostrou, de que viajar para o exterior, dentro do Brasil, está em primeiro lugar nos desejos dos brasileiros, e viajar para o exterior está em terceiro lugar no desejo dos brasileiros. Então, como vocês enxergam isso também? Então, essas duas questões que eu queria fazer. Por que vocês acham que é importante ser associado à ABAV e como vocês veem, quais são as expectativas de vocês aí para o futuro? Vamos começar aqui com o Thiago. Fazer parte de uma entidade desse porte como a ABAV aí só tem a agregar conhecimento e informação, né? Que são 2 coisas importantes para o mercado de turismo, né? Para 2022, eu acredito que será um setor em pleno crescimento, enorme. Assim, as pessoas vão conseguir, acredito eu, recuperar muito daquilo que foi perdido, entendeu? É só ter pensamento positivo e apostar que tudo vai dar certo. É isso que eu vejo para 2022, né? Não tem, eu não vejo assim uma outra saída, a não ser que aconteça alguma outra catástrofe, né? Mas para 2022 eu espero só crescimento e recuperar o que foi perdido. Eu não vejo outra saída. Tá certo. Ana Virgínia, e você? Com relação à importância, né, de ser associada à BAV, Jerusa, eu vejo como algo de extrema importância. Eu vou usar palavras do colega e também parceiro Daniel, delegar. A BAV ela é a instituição que nos representa. A BAV se demonstrou especialmente nesse momento tão desafiador, se demonstrou extremamente atuante, né, brigando, né, pela criação das legislações que hoje nós temos, capacitando as agências de viagens. E eu costumo dizer, tive a oportunidade de dizer isso em uma live que nós tivemos com a Magda, a quem eu muito admiro e agradeço, que
muitas vezes eu percebo que os agentes veem a ABAV como um terceiro. A ABAV não fez isso. A ABAV devia ter feito isso. E a ABAV é cada um de nós. E nós poderíamos ser muito mais fortes, nós poderíamos ter uma representatividade ainda maior se, na verdade, todos os agentes de viagens não apenas se filiassem à ABAV, mas atuassem na ABAV, apresentando suas dificuldades, apresentando suas ideias, participando das reuniões. E aqui eu aproveito mais uma vez, Jerusa, para parabenizar não apenas a todos que compõem a ABAV, a você, a Magna, mas também ao Breno Mesquita, que é o nosso presidente da ABAV aqui na Paraíba, e que, do mesmo modo, tem se demonstrado extremamente atuante, extremamente preocupado com o nosso setor. Enquanto a gente, eu repito, é de nossa responsabilidade fazermos da nossa instituição uma instituição que tenha, de fato, representatividade e seja forte. Essa responsabilidade é nossa, agentes, e não de um terceiro. Com relação ao futuro, eu costumo dizer que eu sou uma otimista nata. Eu até peco pelo excesso de otimismo, porque eu confesso a você que eu não esperava que esse primeiro semestre, acho que ninguém, né? Mas eu não esperava que o primeiro semestre de 2021 fosse como foi. Mas a gente já começou a perceber melhoras em junho, a gente já começa a perceber expressivas melhoras em relação ao controle, né, da pandemia, e vamos assumir a nossa responsabilidade para que a gente contribua, para que permaneça caminhando, né, com sinais de melhora. Então, eu sinto que a nossa atividade ela vai retomar, sim, com muita força. A gente percebeu e a gente viu que, apesar de tudo que nós estamos vivendo, as pessoas, os nossos passageiros mantiveram vivo o desejo de viajar, inclusive viajando em tempos de pandemia. Então, imaginem como vai ser quando a gente, de fato, puder viajar e puder oferecer os nossos serviços com uma segurança ainda maior. Então, acredito na força da nossa retomada, acredito que isso é uma responsabilidade nossa também, em hoje vendermos as viagens com responsabilidade, com prudência, orientando os nossos passageiros sobre a situação do destino, sobre o comportamento dele no destino, sobre a legislação vigente. Então, vamos agir para que essa melhora, de fato, ela ocorra, né, em um futuro breve. E puxa um ponto positivo, mais um dessa pandemia, que aí acredita a gente também uma responsabilidade, que é a valorização do nosso papel. Essa pandemia contribuiu para valorizar a importância e o papel do agente de viagens no mercado consumidor e não sejamos, amigos, passivos nisso. Compete a gente comprovar que essa percepção da importância do agente de viagens, ela é real. E isso a gente tem que fazer desde o início, né, de quando tudo isso ocorreu. Então, precisamos mostrar o nosso valor, precisamos manter um serviço de excelência, precisamos demonstrar verdadeira preocupação com o nosso passageiro, com o nosso cliente, e exercer com muita responsabilidade o nosso papel para que eles, de fato, percebam a nossa real importância e a nossa real necessidade. Maravilha. Daniel. Alegria, não, é isso aí. Bom, pessoal, como a Jerusa perguntou, né, sobre a ABAV, né, como a gente fala, por que a gente é associado à ABAV. Eu sou até suspeito, eu participei por muito tempo da Viesp, né, eu era diretor da Viesp, eu era, a gente era associado à Viesp, né, hoje somos associados à ABAV, e como a Ana falou, precisamos nos unir, né, precisamos estar cada vez mais atuantes. Mas se você ainda não está nessa vibe de
de ter tempo para isso, ou de também não gosta, às vezes, né, de também participar tanto, no mínimo, pessoal, você tem que fazer parte da associação. No mínimo, você tem que ser associado, isso contribuir, né, financeiramente mesmo, a gente fala. Imagina todas as agências do Brasil sendo associadas à ADAV, financeiramente é uma entidade mais forte, onde tem pessoas aí como a Jerusa, tanta a Juliana, tanta gente trabalhando em prol do agente de viagens, como a Ana falou, quantos pleitos nós conseguimos, aí o doutor Marcelo também que faz parte do corpo jurídico, né? Quantos pleitos a gente conseguiu em benefício de nós, a questão da responsabilidade solidária, né? A questão da não devolução da comissão, então, assim, da nossa remuneração que já ocorreu no momento da venda, então, assim, termos uma associação trabalhando na época da taxa de U, né, quando zerou as comissões, temos uma associação trabalhando para o nosso negócio, digamos assim, para o nosso segmento, e junto a governos, né, junto a entidades governamentais e junto a grandes fornecedores, né, ou junto a redes de fornecedores, como, por exemplo, as companhias aéreas, a rede de hotelaria e por aí vai, é importantíssimo para qualquer negócio. Para o nosso não faz diferença isso. Então, precisamos entender que, além da base estar podendo proporcionar esse painel aqui, né, via o ICABAV, né, que é treinamento, que é super importante para as agências de viagens, né, treinamento e tudo mais, mas o foco principal de você ter que catar a mão no telefone hoje, ligar para a base e se associar, você que ainda não é associado, em primeiro lugar, é saber que tem pessoas por trás lá, né? Fernando Santos, Edmar Bull, por tanto tempo, tantas pessoas aí trabalhando em prol do nosso negócio, buscando, e são agentes de viagens, né? Em sua maioria, agentes de viagens trabalhando voluntariamente para isso, a grande maioria. Então, o Sebastião, Marcos Lucas, nós precisamos dar apoio para esse pessoal que veste a camisa e que está participando, às vezes, muito mais que nós, né? Porque estão lá na linha de frente, mas estão brigando pelo nosso segmento, porque é o segmento deles também, porque eles são agentes de viagem, né? Todo o corpo diretivo aí de uma associação, de uma base. Então, eles brigam pelo próprio segmento e automaticamente é pelo nosso. E não se faz nada sem dinheiro, pessoal. Para pegar um avião para ir para Brasília, né? Como por muitas vezes o pessoal da base foi na época do imposto, né? Me fala ia fazer a transação para o exterior, remessa, né? Para o exterior, na operadora. Então, quantos aviões foram pegos para Brasília para fazer reunião? Precisa de dinheiro para isso, tá certo? Então, não deixem de se associar, sejam associados. E conforme você for tendo o tempo que for evoluindo, como a Ana falou, participe mais, questione, né? Mande seus pleitos e tal. Mas, em primeiro lugar, pelo menos, seja sócio. Pelo menos seja associado da Vies, da base, né? Que você já vai contribuir muito com o nosso segmento, com o nosso negócio, e acompanhe, né, participe do treinamento do ICABAV, porque sem treinamento, sem reciclagem e capacitação, nós não evoluímos no nosso diferencial, que é serviço, né, que é atendimento, que é ter pessoas e equipes cada vez mais capacitadas. E aí, para fechar, eu acho que não tem muito o que falar sobre a retomada, né, sobre o que você falou, final do ano, né, o Brasil em primeiro lugar, o exterior em segundo. Obviamente, como as fronteiras estão fechadas, todo mundo volta os olhos para o nosso país, né, para o consumo do turismo interno, isso é normal, é natural, mas, enfim, eu acho que poderia fazer uma metáfora com o nosso próprio segmento, que todo mundo conhece, né? Veio a pandemia, o nosso avião teve que fazer um pouso de emergência, né? O nosso segmento, a gente fez um pouso de emergência. E agora o avião decolou novamente e decolou naquela tempestade ainda, tá certo? Então estamos decolando com turbulência, sabe, pessoal? Sobe um pouquinho, tá um pouquinho, vai chacoalhando, vai tremendo, está subindo devagarzinho. Então a retomada nossa é essa. O que dá para entender, o que eu visualizo, assim, resumidamente, veio a pandemia, realmente o nosso negócio, o nosso setor fez um pouso de emergência, né? Ficamos por meses aí parados, né? No hangar, no aeroporto, e agora nós já decolamos, né? Agora já faz um tempinho atrás, mas decolamos com turbulência, tá certo? E ainda vai um tempo até voltar ao céu de brigadeiro ali e a gente poder colher muitos frutos do que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais entre percalços ainda que vamos falar, né? Os Estados Unidos hoje voltou com a questão da exigência do uso de máscara, né? Tinha abolido há 2 meses atrás, hoje o CDC lá voltou com o uso de máscaras. Então, assim, essa turbulência ainda a gente vai tracionar por um tempo. Nesse momento, então, tem que aproveitar muito, capacitar a sua equipe para o turismo nacional, né? Que, poxa, tantas coisas que a gente tem, eu falo, o Brasil é um país continental, não dá para ir para Disney nesse momento, mas temos o Beto Carreiro,
Poxa, né? Não dá para ir para as cataratas do Niagara Falls, a gente tem a nossa aqui, Foz do Iguaçu, maravilhosa, não dá para tomar um vinho em Mendoza, mas quantas vinícolas nós temos ali no sul do Brasil, entendeu? Então, assim, não dá para ir para a Praia do Caribe, né, que ainda já dá, mas temos um Nordeste gigantesco, uma costa litorânea aí maravilhosa, então, assim, o Brasil quase que o mundo todo tem, né, no Brasil, não temos ali toda a parte histórica do Museu do Louvre, mas temos as cidades históricas de Minas, né, com história fantástica aí do nosso país. Enfim, é um momento de redescoberta, né, do Brasil. Com certeza virão mais investimentos em hotelaria, em tudo. O Brasil ainda tem muito a crescer, tanto para o próprio brasileiro, né, quanto também despertar os olhos aí do turismo do externo, né, para a vinda para cá. Eu acredito que ainda vamos vender muito Brasil, mas gradativamente também voltando a abrir as fronteiras, né, o pessoal vacinado, segunda dose, estando mais confiante, mais seguro, a companhia, as malhas aéreas também, né, se recompondo, porque também tem muitos locais que nem malha aérea ainda está com dificuldade, então a malha aérea se recompondo, a gente vai então voltar também a vender e a crescer no turismo internacional, com certeza. É isso aí. Eu acredito, como a Ana falou, eu também sou um otimista, corajoso, mas tem que ter um pouquinho de medo para ser prudente, né, Ana, como você colocou, mas eu acho que o otimismo é em primeiro lugar. E é o que mesmo em pandemia, tudo a gente acabou fazendo investimento aqui na agência também, reformando, repaginando para poder dar uma melhor experiência para o cliente, um melhor atendimento. E na Monde também, continuamos investindo em tecnologia para poder continuar desenvolvendo o melhor software de gestão aí para as agências de viagens. Então, temos que ser otimistas, continuar investindo, fazendo o nosso melhor e tenham certeza que né, como que a gente não vai vender um Brasil e um exterior se o pessoal está vendendo já a viagem do espaço, né, a milhões, já decolaram, né, já fizeram algumas vendas, já decolaram, então se está vendendo até viagem espacial, quem dirá a gente vender um hotel, vender um cruzeiro marítimo, vender um pacote para Disney? Com certeza, pessoal, com certeza, sejam otimistas. Se o cara lá está sendo otimista e colocando milhões para vender alguns segundos ali no espaço, poxa vida, como que a gente não vai investir no nosso negócio? Como que a gente não vai se associar à base? Como que a gente não vai reformar a nossa loja ou investir num sistema de gestão para a sua agência? Com certeza, pessoal, invistam, né? Sejam prudentes, né? Mas invistam, acreditem, porque se tem alguém acreditando que até uma voltinha no espaço vende como turismo, quem dirá fazer um passeio de bike lá na Serra da Canastra, no Bike Hotel do Tiagão, ou todo o turismo que a gente tem no Brasil e no mundo. É isso aí, eu sou bem confiante e contem com a Monde também nessa questão aí de contribuir, além da base, que eu sei que contribui muito com o sucesso das agências de viagens, né? Com a Monde vocês podem contar também que somos focados, especializados em entender o segmento de agência e contribuir com o sucesso de vocês. Agradeço. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Eu acho super importante compartilhar esses cases de sucesso de vocês com os demais associados. Às vezes, na pandemia, a gente ficou meio acuado, pensando, nossa, meu negócio não está indo bem, a coisa não está boa. E aí, ouvir essa expectativa positiva, ouvir o que vocês fizeram, pode inspirar as pessoas também a fazer. Às vezes, a gente só consegue, sair do nosso estado inercial com um empurrãozinho de alguém, e é meio isso que vocês fizeram aqui hoje, dando esse empurrãozinho em tantas pessoas e tal. Queria avisar todo mundo que esse seminário de hoje vai ficar disponível a partir de amanhã no canal de YouTube da BAV Nacional, então, se vocês quiserem indicar para alguém assistir, esse bate-papo vai estar lá disponível. Queria chamar a Jéssica aqui agora, para ela dar uns recadinhos finais. Ana Virgínia, muito obrigada pela sua presença. Daniel, Tiago, sucesso no negócio de vocês e valeu demais. Obrigado a vocês todos aí. Muitíssimo obrigada, Jerusa. Como eu disse no início, foi uma honra. Eu espero ter contribuído de fato com todos vocês. Agradeço ao Daniel e ao Tiago por poder compartilhar esse momento com vocês. E parabéns pela ação. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Sucesso. Obrigado a essa equipe aqui. E vamos que vamos. Tamo junto. Maravilha! Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui em mais este treinamento do ICABAV, em especial ao Enio, a Ana, o Daniel e o Tiago, que trouxeram experiências enriquecedoras para nós nesta manhã.
Convidamos a todos para seguirem a ABAV nas redes sociais e acompanharem as ações e projetos da entidade. E também para se inscreverem na ABAV Expo e Colab. As inscrições já estão abertas no nosso site e vocês devem garantir a sua participação neste encontro de negócios do turismo. Nós esperamos vocês também na próxima capacitação, que acontecerá no dia 25 de agosto e terá como tema Marketing e Promoção Comercial. Desejamos a todos um bom dia e até o próximo treinamento. Obrigada, pessoal.